todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 9 horas, a gente está aqui. Mas vamos falar o ambiente de trabalho. Tem muita gente que fala, mas não gosta, é aquele ambiente meio tóxico, aquele ambiente insalubre. Até que ponto isso interfere na nossa saúde, principalmente na nossa saúde mental? Quem vai falar com a gente sobre isso é a Aparecida Tavares, psicóloga, aqui ao vivo com a gente. Obrigado pela sua presença e um bom dia para você. Bom dia, querido. Tá tudo bem? Bom dia a todos. Tema maravilhoso, né? Eu estou bem. Ambiente de trabalho. E agora nós temos a NR1, que estabelece também a implementação, não só a implementação dos programas em saúde integral do trabalhador. E dentro dessa saúde integral está o quê? A saúde mental. Como é que, por exemplo, a gente pode preservar? Primeiro vamos identificar, né? A pessoa está num ambiente, até que ponto aquilo pode interferir na saúde dela? O que é um ambiente tóxico? Um ambiente tóxico, primeiramente, ele começa pelas relações interpessoais. E aí a gente vai perceber, Jordevá, que essas relações interpessoais estão intrinsecamente ligadas à percepção que cada ator envolvido nessa empresa, por exemplo, nessa instituição, tem do seu papel. E aí é importante trabalhar essa questão não só da competência, que é essa competência da aptidão para aquilo que ele está fazendo, mas a sua competência também emocional para lidar com as suas relações. Agora, isso parte mais do funcionário que tem algum problema ou da gestão, de quem é a pessoa que coordena esse trabalho? É multifatorial, porque você vai perceber que é preciso que a instituição, que os gestores, né, que vestem a camisa dessa instituição, eles saibam como liderar. E aí o efeito liderança sobre o colaborador vai trazer mudanças consideráveis, principalmente para a saúde mental no trabalho. O que uma pessoa que gerencia uma equipe não deve fazer? Levar os seus problemas pessoais ou encarar diante de um colaborador que aquilo que está sendo conflito no momento é um conflito de ordem pessoal. Muito cuidado com isso. E o colaborador, o que ele também não deve fazer para tornar aquele ambiente mais difícil? Principalmente está compreendendo o seu papel no trabalho. Claro que hoje nós temos aí vários trabalhadores, né, como disse a nossa colega anteriormente, né, com o advento da tecnologia das IAs, estão querendo no mercado pessoas que sejam inovadoras, capazes de sair daquele modelo da nossa geração, né, XYZ. Ok? Então, é um modelo diferenciado, capaz de ser resiliente a mudanças. Agora, nesse caso, a gente imagina, tem um ambiente que realmente não está rendendo, tem muito problema. Mas se a gerência dessa empresa é que está provocando tudo isso, como é que é essa detecção? O que pode ser feito para a gente evitar essa situação? Hoje nós temos a avaliação, por exemplo, de clima e cultura organizacional. E esses trabalhos são feitos por consultoria. Hoje nós temos as mentorias que têm auxiliado bastante os gestores a compreender aonde está a falha, né? Seria na comunicação? Seria no próprio ambiente? Será que esse ambiente ele está insalubre? Quando nós falamos sobre organização, a gente está falando de um organismo vivo, onde as pessoas precisam, nessas relações, estabelecer, sim, programas de saúde. E aí isso parte do gestor. A mentoria vem para trazer a ele o autoconhecimento. Ele precisa se conhecer. O como ele conduz esse barco vai dizer muito mais sobre ele. E talvez, quando ele leva isso muito para o lado pessoal, ele conduz a empresa, a instituição, a efeitos desastrosos. E isso sobre o trabalhador. O sofrimento no trabalho é uma condição e que precisa ser tratado. E esse sofrimento, o que ele provoca na saúde mental? O sofrimento mental no trabalho, ele pode trazer
desde o estresse, que é uma reação, né, do nosso organismo a uma situação ali aversiva, e que essa situação ela vai passar ou não, chegando na fase de exaustão. Estresse não é doença ainda, mas pode ser um desencadeador de doenças ocupacionais, principalmente, por exemplo, a ansiedade hoje, o transtorno de ansiedade, ele é altíssimo no ambiente de trabalho. Devido a quê? A alta produtividade que é pedida desse colaborador. Ou seja, trabalha muito. Trabalhar muito, ou que ele seja mais do que eficiente, né? Que ele se dê ali no trabalho de uma maneira integral. Então, tem muitos que não têm o final de semana, entende? É o WhatsApp que precisa ser o quê? Controlado. A gente precisa entender qual é o horário realmente de trabalho desse trabalhador. E aí o gestor precisa compreender até onde ele pode ir, né? Nós temos trabalhadores que estão sofrendo assédio moral, inclusive fora do ambiente de trabalho, por meio quê? Desses meios de comunicação como o WhatsApp, por exemplo. E se a pessoa estiver sentindo isso, o trabalhador, o colaborador, ele percebe, olha, eu estou sendo acionado no final de semana, no feriado, à noite, e aquilo está fazendo mal para ele. O que ele faz? Ele precisa procurar dentro da sua instituição os departamentos que são específicos para esse tipo de queixa, né? E uma das propostas da NR1 é que esse canal de comunicação ele exista, ele não fique só no papel, que esse colaborador tenha a liberdade, né, para poder chegar e expor sem medo de represálias. Porque o medo é o grande problema, né? Aí eu vou reclamar do meu chefe? Sim. E aí a gente está falando do chefe ou a gente está falando da atuação desse também que pode estar adoecido. E aí a importância, né, de cada departamento desenvolver essas políticas em saúde mental. Agora, Aparecida, como é que fica essa situação? Porque as pessoas, às vezes, elas começam a ficar doentes nessa situação, a empresa não resolve o problema, mas ele tem que resolver o problema dele. O que fazer? Tá. O auxílio jurídico pode ser uma saída. Quando não se encontra saída na empresa, né, onde você é forçado muitas vezes a pedir a sua demissão, é importante que isso seja avaliado e o acesso às questões jurídicas pode te ajudar. E do ponto de vista de saúde, o que ele deve fazer? Procurar assistência médica e psicológica, vai poder auxiliar, porque os agravos são psicossociais. Então, eles têm a ver com a nossa relação com o outro, a minha relação comigo mesmo, e sabendo que a doença mental, as patologias, os transtornos mentais podem afetar, sim, o corpo e mente juntos. E se ele não cuidar a tempo? Tá. A gente pode ter aí afastamentos que vão gerar não mais problemas somente institucionais, Sr. Tefá. Nós vamos caminhar isso também para o Estado, né? Veja o INS, que fila enorme que nós temos ali de doentes e que muitas vezes são também doenças ocupacionais. Cuide-se. Cuide-se sempre. Aparecida Tavares, psicóloga, mais uma vez aqui, tendo a gentileza de nos atender para conversar com você sobre um tema muito importante. Esse então nem se fala, né? O ambiente de trabalho insalubre, o que isso provoca na sua saúde mental. Aparecida, muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. Bom dia para você. Bom dia, grata a todos. E com isso a gente vai encerrando mais uma edição do nosso Agora Goiás, ao vivo para você aqui na TV Assembleia Legislativa. É o canal 3.2, tá bom? Amanhã, quinta-feira, a gente vai estar de volta com muitos temas diferentes e também com reportagens especiais. E também, claro, com tudo dessa rodada do Campeonato Goiano de Futebol, tá bom? Um abraço para você, obrigado pela sua companhia.